Bem-vindos ao Veritas Mysteriorum. Meu nome é Roger e hoje é sábado de histórias, lendas e folclore. Olá, lobisomens, criaturas lendárias que mesclam características humanas e elopinas, permeiam o folclore de diversas culturas há milênios, sendo descritos como humanos capazes de se transformar em lobos ou seres híbridos, geralmente sob a influência da lua cheia. Sua aparência clássica varia, mas são frequentemente retratados como um ser bípede coberto por pelos densos, com olhos brilhantes, dentes afiados, garras longas e um focinho pronunciado, mantendo traços humanos como postura ereta ou mãos articuladas. Em algumas versões, como no folclore brasileiro, o lobisomem pode ser um lobo de tamanho descomunal ou um híbrido grotesco, com traços que refletem sua natureza amaldiçoada, como palidez extrema ou magreza antes da transformação. A origem da lenda remonta a tempos pré-históricos, com as primeiras referências documentadas aparecendo na Mesopotâmia, na epopeia de Gilgamesh, datada de cerca de 2000 a.C., onde transformações homem-animal já eram narradas. Na Grécia Antiga, a mitologia consolidou a figura do lobisomem com o mito de Licaon, rei da Arcádia, que, segundo Ovídio, em As Metamorfoses, no século I, foi amaldiçoado por Zeus a se tornar lobo após oferecer carne humana como sacrifício. Outra lenda grega envolve Damarco, um pugilista olímpico que, após um ritual a Zeus Liceu, viveu como lobo por 9 anos. O historiador Heródoto, no século V a.C., relatou que os Neuri, um povo da Sítia, se transformavam em lobos anualmente por alguns dias. Escavações no Monte Liceu, na Grécia, revelaram um altar de 3000 a.C., com restos de um adolescente sacrificado por volta de 1000 a.C., sugerindo rituais ligados a cultos lupinos, que podem ter inspirado essas histórias. Na Roma Antiga, a lenda evoluiu com os versipeles, verapeles, homens que se transformavam em lobos, muitas vezes associados à Lupercalia, uma festa anual em honra aos lobos. A expansão romana disseminou a crença pela Europa, onde o lobisomem ganhou nomes regionais. Loup-garou, na França, werewolf entre os saxões, volgodlak entre os eslavos, oboroten na Rússia e lobisomem na Península Ibérica. Com a cristianização da Europa, a licantropia deixou de ser vista como uma maldição divina pagã e passou a ser interpretada como uma punição por pecados, frequentemente ligada a pactos demoníacos. Na Irlanda medieval, por exemplo, acreditava-se que lobisomens eram castigados por zombar de São Patrício. Textos cristãos, como Cidade de Deus, de Agostinho de Hipona, do século V, mencionam transformações em lobos como feitiçaria, enquanto o Capitulatum Episcopi, do século IV, negava a possibilidade de tais metamorfoses, exceto por intervenção divina. Durante a Idade Média, a crença em lobisomens intensificou-se, especialmente entre os séculos XV e XVII, em paralelo à caça às bruxas. Acusações de licantropia eram raras, mas marcantes. Em 1589, Peter Stump, conhecido como o lobisomem de Bedburg, foi executado na Alemanha por supostos crimes hediondos, incluindo canibalismo, após confessar sob tortura. Na França, entre 1595 e 1615, diversos tratados sobre lobisomens foram publicados e avistamentos foram registrados,
como em Anjou, 1598, e Bordeaux, 1613, onde um adolescente foi condenado à prisão perpétua. Em Vaud, Suíça, condenações ocorreram em 1602 e 1624, mas por volta de 1653, a licantropia passou a ser vista como ilusão, conforme um tratado local. Na Inglaterra, Jaime I considerava lobisomens vítimas de delírios melancólicos. Casos na Baviera e Áustria persistiram até o início do século XVIII, com perseguições a encantadores de lobos na Caríntia e Estíria. A lenda chegou ao Brasil com a colonização portuguesa, ganhando características regionais. No folclore brasileiro, o lobisomem é exclusivamente masculino, ao contrário de Portugal, onde lobisomens femininos eram mencionados. No norte, acredita-se que homens anêmicos se tornam lobisomens, vagando à noite para sugar sangue e suprir deficiências nutricionais. No sul, a transformação é associada ao incesto. Em São Paulo, contos descrevem lobisomens invadindo casas atrás de crianças não batizadas. A transformação ocorre em noites de lua cheia, e a maldição pode ser hereditária, transmitida de pai para filho, ou adquirida por mordida, segundo versões modernas. Outra crença comum é que o primeiro filho homem, após 7 filhas, está destinado a ser lobisomem. Para combater a criatura, o folclore brasileiro sugere balas revestidas com cera de velas, usadas em missas do galo, ou ferimentos com facas e foices, que podem quebrar a maldição. Luiz da Câmara Cascudo, em seus estudos, destaca a adaptação da lenda portuguesa ao contexto brasileiro, com traços de anemia e preguiça, caracterizando os amaldiçoados. Avistamentos de lobisomens são relatados até hoje, especialmente em áreas rurais. No Brasil, Joanópolis, em São Paulo, é conhecida como a capital do lobisomem desde 1983, após a pesquisa da folclorista Maria do Rosário de Souza Tavares de Lima, que documentou histórias locais no livro Lobisomem, Assombração e Realidade. A cidade atrai turistas em monumentos e circuitos temáticos, alimentados por relatos de moradores, como Bento Pinheiro, que afirma ter afugentado um lobisomem em 48. Em 98, um comercial do McDonald's, gravado em Joanópolis, reforçou sua fama. Outro caso notório ocorreu em Mirassolândia, São Paulo, em 88, quando um espião alegou ter fotografado um lobisomem em um cemitério, gerando comoção regional. Na Amazônia, a criatura tupi-guarani Luison, associada à morte, é por vezes equiparada ao lobisomem. Fora do Brasil, relatos históricos incluem os lobisomens de Ossory, na Irlanda medieval, mencionados por Geraldo de Gales no século XII, e casos na Estônia, como o de Hans, julgado em 1600. Na mitologia nórdica, os Volsungs narram transformações de lobos por meio de peles mágicas, enquanto na Turquia, xamãs se transformavam em lobos humanoides após rituais. Na Suécia, lobisomens eram descritos como mulheres idosas, com unhas venenosas, e no Haiti, os Gerouge roubavam crianças para transmitir sua maldição. A prata como fraqueza surgiu no folclore europeu do século XIX, tornando-se um elemento icônico. Fenômenos físicos e psicológicos também alimentaram a crença. A hipertricose, uma condição genética que causa crescimento excessivo de pelos, era confundida com licantropia, assim como a licantropia clínica, um distúrbio psiquiátrico em que pacientes acreditam se transformar em lobos. Assassinatos em série e canibalismo, como no caso de Gilles Garnier, o lobisomem de Dole,
1573, foram atribuídos a lobisomens antes do advento da psicologia. Na China e na Mongólia, o lobo azul celeste é um ancestral mítico, enquanto na Índia, deuses como Ganesh refletem a hibridização homem-animal. A lenda do lobisomem, portanto, é um mosaico de crenças antigas, rituais pagãos, influências cristãs e adaptações regionais, sustentada por relatos de avistamentos, condições médicas e a imaginação humana. Seja como monstro temido ou guerreiro místico, sua presença persiste, enraizada na fascinação pelo desconhecido e pela dualidade entre homem e fera. Curta o vídeo, inscreva-se e até o próximo vídeo.